Senhoras e senhores, boa noite a todos. Boa noite. O 8º Conselho Regional Espírita, Caminho Novo e a Aliança Municipal Espírita de Barbacena dá boas-vindas a todos. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a querida Virgínia Reis, bem como ao Grupo Ângelos, por este momento que nos alegrou a alma e que a espiritualidade amiga os abençoe sempre nessa jornada de divulgação da arte. Dando continuidade à jornada de estudos espíritas em nossa região, é chegado o dia de Barbacena receber a grata presença de Raul Teixeira e Hélio Ribeiro, de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, para a palestra com o tema Em Defesa da Vida. Convidamos agora o nosso irmão Nelson Xavier da Silva, presidente do 8º CRE, para fazer a prece inicial. Queridos irmãos espíritas, simpatizantes, comunidade Barbacena região, receba aí as nossas boas-vindas, uma alegria ver esse salão repleto e saber, que esse é um espaço do nosso movimento e nos reunir aqui é uma alegria. Nós tivemos a primeira semana espírita no ano passado aqui e hoje um evento com os nossos queridos irmãos Hélio e o Raul. Então eu convido a vocês para aproveitarmos esse clima, o desejo de aprender, para que a gente possa orar. Senhor Jesus, Mestre, amado, na noite de hoje, nos reunimos, buscando relembrar os Teus ensinamentos que trouxeram tanta luz àqueles que procuraram entender a existência sob o novo prisma, sobre a ótica do Espírito, reunidos, buscando entender um pouco mais sobre as realidades da vida. Nós estamos aqui para te agradecer. Agradecer a oportunidade sublime que temos aqui na terra de nos aperfeiçoar. O Senhor, que nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Durante séculos, quiçá milênios, lutamos contra as mazelas que ainda reinam em nós. Por isso, nessa noite te pedimos para que a tua luz afugente as trevas da nossa ignorância e da nossa maldade. Permita-nos, Senhor, beber nas tuas fontes fecundas e infinitas, que nos renovam a alma, que nos incentivam a trabalhar na edificação do reino dos céus aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender de forma mais profunda essa doutrina de luz, para que juntos possamos, sim, a cada dia oferecer ao mundo uma melhor versão de nós mesmos. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós contamos com a presença dos nossos irmãos Raul Teixeira e Hélio Ribeiro, que abordaram a temática em defesa da vida. Começaremos os estudos da noite com Hélio Ribeiro Loureiro, que é natural de Niterói, Rio de Janeiro, advogado, orador espírita, presidente da Casa de Batuíra, Grupo de Apoio ao Menor de São Gonçalo e vice-presidente da Associação Jurídico Espírita do Brasil, além de ser pai da Laurinha e do Guilherme. Hélio, você está com a palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos, que Jesus possa nos abençoar. É um prazer imenso participando dessa jornada de estudos com o nosso querido professor José Raul Teixeira, dessa região tão querida ao nosso coração. Iniciamos agradecendo ao doce convite do movimento espírita dessa região, que organizou e nos proporcionou esses momentos tão especiais aqui nessa região.
É importante que desliguemos o pensamento por tudo aquilo que ficou lá fora, para que possamos, durante o período que estivermos aqui, nos permitir estarmos ligados às fontes superiores da vida, aos amigos espirituais que simplesmente nos amam, nos ajudam, nos socorrem, nos orientam, dia após dia, para que possamos sair da Terra com um saldo positivo de nossa existência. Feito esse convite, vamos iniciar lembrando a importância da nossa reencarnação, a importância de estarmos passando por esse momento ligados em um corpo de carne para, através de experiências múltiplas, iniciar o resgate necessário para a nossa evolução de erros cometidos no passado, assim como também pavimentar a estrada do nosso futuro. Então, que possamos conhecer a doutrina espírita, ter a oportunidade valiosa de descobrir os valores da vida, valorizando-a, dando a ela a importância que ela tem, nunca malbaratando-a, dando a cada dia seu respectivo valor e vivendo de tal forma que possamos honrar e glorificar ao Senhor Jesus nos nossos atos, pensamentos e palavras. Defender a vida é algo tão importante que o movimento espírita brasileiro, organizado através do Conselho Federativo Nacional e replicando os diversos órgãos de unificação dos estados, regiões e municípios, desde a década de 80 do século passado, se movimenta em favor da vida, contra a pena de morte, contra o aborto, o suicídio, contra as drogas, a eutanásia e tudo aquilo que venha menosprezar a oportunidade reencarnatória tão cara para todos nós. Não é o acaso que nos trouxe à Terra. Nós estamos aqui com o objetivo de evoluir, de crescer. Então, aproveitar o dia, fazendo do tempo um amigo útil a nosso favor e não malbaratado. A cada dia que nasce em nossa existência é uma oportunidade valiosa que temos de reconstruir a nossa própria existência, de resgatar erros do ontem e corrigir o rumo do amanhã. Assim sendo, a literatura espírita, seja na obra básica do professor Allan Kardec, seja nas obras subsidiárias e outras tantas escritas, que trouxeram para nós a certeza de que a vida deve ser respeitada e quando a malbaratamos, nós vamos escolher, dentro do princípio básico da lei de causa e efeito, os erros cometidos através dessas atitudes impensadas, aonde muitas vezes contrariamos a lei divina da vida, porque só Deus dá vida, só Deus pode tirar a vida, e envoltos muitas vezes num monstro, cometemos atos que vão traçar uma linha tortuosa aonde venavais da agonia, tempestades de desespero nos aguardam na próxima ufa. Desse modo, o livro Céu e o Inferno, que completa 160 anos da sua primeira publicação desse ano, o professor Allan Kardec coloca nesse livro exemplos de o que acontecerá conosco após a morte do corpo físico. É um livro pouco lido, pouco prestigiado pelo público espírita, mas que deve ter a sua real motivação através de tudo aquilo que é ensinado. A cada leitura, a cada depoimento dos espíritos,
é uma lição para todos nós. E de acordo com o rumo que vamos dando à nossa existência na Terra, nós vamos de maneira natural gravando dentro do octagonal da nossa consciência o que nós iremos merecer após a chegada do outro lado da vida. A continuidade da vida é um fato, inclusive provado cientificamente, através de exames grafotécnicos, das assinaturas dos espíritos, através da mediunidade de Chico Xavier. E, afastada da dúvida, resta a certeza de que, após o decesso do corpo físico, permaneceremos vivos. Para onde iremos depende única e exclusivamente do modo como estamos encarando a nossa existência. O que estamos fazendo de nossa vida? Ou é o autogoverno que temos? Estamos valorizando-a e aproveitando cada oportunidade de crescimento, ou estamos malbaratando-a? Nesse sentido, o professor Allan Kardec selecionou, entre diversos depoimentos de espíritos, alguns que ele achou interessantes e colocou nesse livro. Eu passo como dever de casa, e aonde quer que eu te encontre, eu vou cobrar, porque eu tirei foto de cada uma aqui, foto mental, e eu vou cobrar. Se eu te encontrar em Niterói, então, vai ser uma festa, você não vai dar um passo à frente. Vou te cobrar o que você leu, por exemplo, quando o professor Allan Kardec escreveu sobre espíritos felizes, sobre espíritos medianos, em situação mediana, e espíritos que estão infelizes do outro lado da Terra, do outro lado do mundo, da vida. Assim como também o professor Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro para os espíritos suicidas. Esses que, contrariando a lei de Deus e buscando nada, pensando que existia o nada após o ato do suicídio, cometeram-no e acordaram vivos aonde? Em um local de muita dor. Basta nós lermos os depoimentos que estão ali traçados no livro Céu e Inferno, assim como no maior tratado escrito até hoje e já traduzido em diversas línguas, que é o livro Memórias de um Suicida, recebido mediunicamente pela Dona Ivone Amaral Pereira, e que traz para todos nós o depoimento de 5 portugueses que cometeram o suicídio, iniciando-se pelo espírito que narra a história, essa de Queiroz. Mas, dentro do capítulo que o professor Allan Kardec intitula como Espíritos Suicidas, temos, por exemplo, a história de Luiz e Victorina. Vou romancear para você entender rapidamente a mensagem que eles estão passando. Vou trazer uma linguagem dos dias de hoje, respeitando uma licença poética. Então, Luiz era noivo de Victorina, e isso num subúrbio de Paris, na época onde não existia ainda luz elétrica, década de 50 dos anos 1800. Luiz era noivo, já estava para marcar a data do casamento, e por questões de economia, trabalhava perto da casa da noiva e ia almoçar e jantar na casa da noiva. Era aquele tipo de noivo que já é considerado como filho pelo sogro, pela sogra. Então é aquele que abre a porta da geladeira, aquele que deixa o copo na pia para o outro lavar, né? É aquele futuro genro que não mexe 1 milímetro para fazer o que deve fazer, mas já vai pegando intimidade com a casa. E numa bela noite, no jantar, estavam à mesa Victorina,
o noivo Luiz dos pais de Vitorina, quando Luiz reage muito mal a uma colocação de Vitorina, dá um coice nela. Ela ficou muito preocupada. Ele, depois de ter feito aquela desfeita com ela, depois de ter feito aquele ato terrível de uma indelicadeza, não respeitando a presença dos sogros, para culminar, ele ainda levanta da mesa no meio de jantar e sai. Ele que faz o errado e ele que fica chateado, ele sai. Não saiu com vergonha do que ele fez, não, saiu porque ele ficou chateado, porque ela o contrariou. Ele queria uma esposa, sim bem, mas ela não foi assim. Ela disse não, noivo ainda, ele não gostou, levantou e saiu. Vitorina foi dormir preocupada e de manhã falou assim com a mãe: se quando eu estou noivo ele faz isso comigo, imagina depois de casar. Não case mais. Que isso, minha filha? Perdoa ele, foi um ato impensado. Releva. Não vou relevar não, mamãe. Já sei o que me espera. E aí, acrescentando uma frase minha, esse karma eu passo. Né? Com todo respeito, professora Kardec. E ela já bolou o plano. Quando ele viesse almoçar, não iria abrir a porta. E ele foi almoçar, a porta fechada, ele bateu na porta. Eu bateu na porta com aquela batidinha, que todo mundo na casa sabia que era ele. E aí ele bateu uma vez, ninguém veio. Segunda vez, ninguém veio. Terceira vez, ele falou: meu anjo, sou eu. Ela foi do outro lado da porta, trancada, e falou assim: pode ir embora. Mas por quê? Não quero mais você não. Mas por quê? Lembra do que você fez ontem? Não quero mais. Mas o que é isso? Eu estava descontrolado. E ela pensou, e a mãe do lado, ela sussurrou para a mãe: descontrolado agora. Imagina depois de casado, descompensado, com outras palavras, estou fora. Mas eu sou seu noivo. Ela pegou a aliança de noivado, botou por debaixo da porta e deu um petalhão. Caiu nos pés dele. Ele deu passagem. Ele deu passagem àquele bicho que tinha pego ele na noite anterior. Abre essa porta, mulher. Não vou abrir. Pode ir embora. E ele recolheu-se. Na hora do jantar voltou. De novo, bateu na porta. E o pai: abre a porta, minha filha. Perdoa ele. Dá uma chance, minha filha. Papai: não. Quem iria casar seria eu. Não quero. Abre a porta, minha filha. Não, está resolvido. Não vou casar, não quero mais ele. Ela foi na porta e falou assim: Nananina não, pode ir embora. Nananina não é meu. Tá? Mas pode ir embora, está lá no texto. Ele ficou contrariado. Não tinha luz elétrica, morava numa vila. Quem entrava na vila tinha que entrar com uma vela na mão para poder ver por onde ia pisar. Ela foi para a beira jantar com o pai e com a mãe, e daqui a pouco escutou um barulho surdo, como se tivesse assim algo empurrando a porta. E o pai: eu vou ver. Não vai ver, vamos jantar. Continuaram a jantar. Daí a poucos minutos passa alguém que morava no final da vila com a vela na mão e dá um grito. Dá um grito e pede socorro. O pai de Vitorina abre a porta. Quando abre a porta, ele cai. Ele tinha enfiado um punhal no peito. Tinha se matado. E aquele rebuliço, chama a polícia. No dia seguinte, o enterro. Vitorina não foi. Ninguém, nem pai nem mãe dela. Só a família dele. O professor Allan Kardec ficou sabendo do fato, vendo jornais. E
pedagogicamente para ter um ensinamento e colocar no livro que ele estava organizando. O professor Allan Kardec convida ele a dar o seu depoimento na reunião mediúnica, que é uma reunião de intercâmbio entre nós encarnados e aqueles que nos antecederam na grande viagem, os desencarnados. E há o auxílio do Espírito São Luís, rei da França, que trabalhou muito na organização desse livro. Ele, com seus auxiliares, localizam Luís, trazem-no à reunião. E o professor Allan Kardec faz algumas perguntas. E dentre elas pergunta assim: como é que você está? O que te motivou a fazer isso? Foi um rompante. Eu não aceitei, por amor próprio, por orgulho, esse rompimento do compromisso. Não aceitei. E, acreditando que ela iria viver com remorso, matei-me. Mas não deu certo. Ela, no dia seguinte, já estava caminhando normalmente, como se não tivesse acontecido nada, porque ela tinha rompido realmente com ele, dentro de si, e não tinha nenhuma dúvida disso. E aí o professor Allan Kardec faz outras perguntas, e uma delas fala assim: qual é a sua situação hoje? Olha a resposta dele, presta atenção. Saí de uma tristeza profunda para cair num desespero infindável. Ou seja, saiu da tristeza de ter sido rejeitado por uma futura esposa e entrou através do ato do suicídio numa situação de desespero que não tem um fim, infindável. Então aqueles que são soldados por pensamentos suicidas, e tem diversas formas, diversos meios e modos que esses pensamentos nos visitam a mente, esses podem ter a certeza de que o nada não existe. O fim de tudo não existe, porque a vida continua. É um fato irrefutável. A vida continua. Continua de tal modo, de tal forma que continuaremos vivos, apesar do corpo de carne morto. Mas, se for através da porta falsa do suicídio, a nossa situação pós-ato vai ser, como disse Luís, tremendamente desesperadora. Então, o ato do suicídio deve ser completamente evitado, uma vez que tudo passa. Tudo absolutamente passa. Faz um exame da sua memória e vê aquela situação difícil que você estava a um passado não muito distante e observe hoje. Passou. E tudo passa. Porque a bondade de Deus é infinita. A misericórdia do Pai Celestial é infinita. E todos nós merecemos socorro divino. Então, quando nós, os espíritas, temos o conhecimento dessa verdade, de que a vida não acaba, e de que aqueles que escolhem partir da Terra através dessa porta falsa, nós vamos escolher de acordo com a nossa semeadura, porque a lei é de causa e efeito, ação e reação. Durante um tempo, a nossa casa espírita foi procurada, a casa de Batuíra, no município de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro. O município de São Gonçalo se compõe ao município do estado com 1.600.000 habitantes. É um estado com muita miséria, com muita pobreza. É na região metropolitana do Rio de Janeiro, bem próximo da capital. Isso é superado pela capital do Rio de habitantes. A nossa casa, apesar de estar situada no bairro de periferia, foi muito procurada, obviamente encaminhada por espíritos superiores, pessoas que passavam pela prova da dependência química e que queriam, de algum modo, um alívio espiritual para essa situação deprimente e que é também um dos motivos através do qual
a criatura abre uma porta mental e é visitada por pensamentos suicidas. Seja qual seja o tipo de dependência química, existe dentro de nós as leis divinas e que nos convidam à reflexão. Então a criatura, mesmo sabendo que a dependência é ruim e querendo livrar-se dessa escravidão, porque é uma escravidão, procurou auxílio, porque o povo diz que quem bebe nunca bebe sozinho, tem as companhias espirituais que bebem junto. Para tratar desse modo específico de um processo obsessivo que instala e incentiva a manutenção da dependência química, muitas pessoas procuram o auxílio espiritual em diversas religiões. E a nossa casa está sendo procurada por pessoas assim, resolvemos fazer uma capacitação dos trabalhadores espíritas através de estudos direcionados ao assunto, à desobsessão, para que pudéssemos atender com a evangelioterapia, com a fluidoterapia, que são os passes, assim como também com a proposta da laborterapia, a terapia pelo trabalho das pessoas que passaram por isso. Durante esse período de 2 anos e meio de capacitação dos trabalhadores espíritas, os benfeitores espirituais de nossa casa ditaram mensagens que resolvemos enfaixar e está nesse livro, Orientações Espirituais sobre Dependência Química, aonde os benfeitores da Casa de Batuíra ditam exatamente isso, orientações espirituais sobre a escravidão e o processo de libertação da dependência. E fomos procurados por um homem de uma idade em torno de 60 a 65 anos, que reclamava do alcoolismo, bebia todos os dias até ficar completamente alcoolizado. E já estava com auxílio médico e foi ao atendimento fraterno para dizer seu caso e pedir a ajuda. E na conversa ele relatou que o que incentivou ele a beber era o fato de que ele queria livrar-se de um pesadelo recorrente. Um pesadelo que ele tinha todas as noites e já estava pouco mais de um mês e toda noite ele tinha o mesmo pesadelo. Ele, durante esse sonho mau, esse pesadelo, ele subia uma rampa e no final dessa rampa era um precipício e logo atrás dele vinha um jovem de mais ou menos 16 anos com uma foice na mão. E ele olhava para o jovem dizia: você matou, agora é a minha hora. Ele olhava para frente, era um precipício, se ele pulasse, ele iria morrer. Mas se ele não se movesse, ele iria ser ceifado pela foice. E nesse momento que o jovem aciona a foice, ele acorda. Toda noite a mesma coisa. Estava enlouquecendo. Já tinha procurado diversos profissionais de psiquiatria, tomado diversos remédios e, não tendo saída, envolveu-se com álcool para ver se conseguia livrar-se, mas não conseguiu. Mas durante a fala, tivemos a intuição de perguntar: 16 anos, tem um jovem, e o que aconteceu exatamente com 16 anos? E ele disse que há 16 anos, antes do fato iniciar-se, ele tinha casado pela primeira vez. E logo assim que casou, ele ficou desempregado. Mas, passado pouco mais de um mês, a mulher ficou grávida. Desempregada, com dívidas para pagar, ele falou para a esposa: não temos condições de ter esse filho. Vamos abortar. Ela, muito religiosa, resistiu ao que pôde, mas ele pagou dinheiro emprestado e vivia de biscates. Enquanto ele foi fazer biscate, achou um dinheiro sobre a mesa, com um bilhete, o endereço da clínica, e dizendo que já tinha feito todos os procedimentos
e ela deveria ir lá fazer o aborto. Ela, sem ter saída, foi, e na volta ela deixou um bilhete para ele: não tenho condições de dormir ao lado do assassino do meu filho, quero o divórcio. Ele olhou no armário, ela tinha lavado tudo, todas as roupas dela. Ele tentou a reconciliação, foi impossível. Divorciado, ele tentou reconciliar-se com a vida, e daí um pouco mais ele casou de novo. Só que a segunda esposa omitiu dele um fato, está narrado na lua de mel, quando disse da impossibilidade dela ficar grávida. Então, a única chance dele ser pai seria dessa criança, e ele mandou abortar. Passado um tempo, ele aposentou-se, era funcionário do banco estatal e estava em casa quando esses pensamentos, esses pesadelos iniciaram. No último psiquiatra que ele foi, o psiquiatra perguntou se ele sofria de intolerância religiosa. Muitos sofrem de intolerância à lactose, outros de intolerância ao glúten, mas muitos sofrem de intolerância religiosa. Não querem nem saber de nem esticar a mão, cuidado com ela. Ela mexe com essas coisas que não fica longe. Quantas pessoas que nos evitam ainda por medo da nossa missão religiosa, como se fôssemos alienígenas ou criaturas ligadas ao capiroto, quando na verdade somos de Jesus. Mas isso as pessoas têm que aprender a aceitar e entender a nossa missão religiosa. E ele, diante dessa pergunta do psiquiatra, disse: não, intolerância religiosa eu não tenho. Quero muito me ver livre disso. O psiquiatra, nosso amigo pessoal, colocou o nome e endereço da casa espírita, disse o dia e horário que ele deveria ir para o início de um tratamento espiritual. E ele foi e propomos a ele um tratamento que a casa espírita pode oferecer. A frequência casa com regularidade, passes de 2 a 3 vezes por semana, evangelho no lar, leitura de obras espíritas e envolver-se no bem. Para que ele era aposentado, a nossa casa tem um trabalho com famílias que vivem abaixo da linha da miséria, sem crianças, ficou conosco de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde, não temos uma verba pública e vivemos da venda de livros e eventos que a gente faz. E temos necessidade de voluntários. E esse voluntário, perguntei a ele da possibilidade de ser voluntário, ele disse que sim. A minha esposa administra a casa e eu disse para ela: pai, o senhor fulano de tal vai te procurar, vai ser voluntário. E aonde eu coloco ele? Aonde tiver vaga. Ele chegou no dia em que na turminha de criancinhas pequenas, aquelas que ficam o dia inteiro conosco, da idade de 2 a quase 4 anos, que a partir de 4 anos é obrigatória a frequência escolar por lei. Essas crianças, hoje, em número de 25, estavam na sala e o auxiliar de classe não tinha ido. Tinha só uma funcionária por 25 crianças. E a minha mulher levou ele a essa sala e disse assim: ajude a essa nossa companheira que está sozinha com 25 crianças. Está na hora do banho, o senhor pode ajudar? Ele falou assim: mas eu nunca dei banho em criança. Eu não fui pai, não sou avô, não fui tio, nunca soube dar banho em criança. E aí a auxiliar estava lá com a turma de 25 crianças alimentíssimas, com pilha Duracell novinha, trocada no dia anterior, todas aquela forma especial. E falou assim: mas é fácil, só vê, pode entrar, eu vou lhe dizer como é que a gente faz. E aí separou para ele, vamos separar turma em 2. Separou para ele as crianças polvo. Conhece criança polvo? Aquela que não para.
os braços do pai. E aí, são 2 chuveiros, ele ficou com uma turminha e ela com outra. Ela fez uma experiência prática, mostrou ele como que daria o banho, e ele começou. Ao término da experiência exitosa, ele estava totalmente molhado. Eles bancários aposentavam, com aquela roupinha social, todo arrumadinho, todo encharcado. De noite ele telefona para mim: seu Hélio, é realmente necessário isso? Mas é claro que é. Faz parte do seu trabalho, do seu tratamento. Mesmo porque ele envolveu-se em um aborto. Não teve a possibilidade, a oportunidade de ter uma criança consigo. E aquele espírito que o perseguia no pesadelo era nada mais nada menos do que aquele que fora rejeitado. E ele precisava ver aquele homem fazendo bem, para ser convencido de que valia a pena o perdão. E desse modo, ele me disse pelo telefone: mas seu Hélio, eu cheguei em casa todo encharcado. A minha mulher perguntou se eu tinha ido em alguma batalha naval. Eu estava completamente molhado. Mas eu volto amanhã, volto porque vai ser muito bom para o senhor. Ele passou numa loja e comprou daquele avental de açougueiro, nata grossa, vai até o pé, colocou uma galocha e falou assim para a cidade: estou pronto, manda. E mais uma vez ele foi dar banho em crianças. Pela primeira vez em sua vida, uma criança pediu colo. Ele deu comidinha na boca de criança de 2 anos. Ao final do dia, foi abraçado e beijado pelas crianças. Ele se sentiu tão bem que me ligou: o seu Hélio, menos molhado, mas eu estou tão feliz. Uma coisa dentro de mim começou a mudar. Eu falei: o senhor experimentou algo divino. E o que é, seu Hélio? O amor de uma criança, a gratidão da criança. E ele continuou indo à casa espírita, passes, água fortificada, evangelho do lar. Depois de 2 meses, os pensamentos e os pesadelos começaram a diminuir. Ao final de uma reunião pública, ele me chamou e falou bem baixinho: essa noite eu não tive um pesadelo. Eu falei: por que o senhor está falando baixinho? Vai que ele escuta. Então, eu quero dizer ao senhor que eu iniciei meu processo de cura. Agora eu sei que a vida tem que ser respeitada. Então, para nós espíritas, nós sabemos que existem pontos inegociáveis em nossa fé. Em uma delas, um dos pontos inegociáveis é a defesa da vida. Nós não podemos concordar com nada que venha a extinguir ou a diminuir a qualidade de vida. Daí os espíritas trabalham sem cessar para diminuir a fome, para dar o pão para quem tem fome, para, através da atividade da assistência social que o movimento espírita faz, e é respeitado pelos outros credos, devido inclusive ao trabalho assistencial grandioso que nós realizamos. Um trabalho excepcional, que é visto e respeitado por todos, inclusive pelas autoridades. E sabem que nós arregaçamos as mangas e trabalhamos efetivamente em favor daquele que sofre, daquele que precisa de socorro de ajuda. Nesse viés de defesa da vida, nós não podemos nunca esquecer de que nós temos sempre uma prestação de contas a fazer. E quando chegarmos do outro lado da vida,
a nossa consciência, onde nós seremos julgados no tribunal íntimo da nossa consciência, nós ouviremos a pergunta: o que fizeste do filho que eu te dei para você cuidar? Teu filho não é nosso, a filha não é nossa, é de Deus. Tudo é de Deus, nada é nosso, tudo Deus empresta, para Ele presta contas. E não existe nada mais difícil, nada mais doloroso do que a situação da lei natural das coisas se inverter. De forma natural, os filhos enterram os corpos de seus pais. Mas quando a lei se inverte e nós passamos a enterrar os corpos de nossos filhos, a dor que nos visita é algo que não tem medidas. Mas quando temos o conhecimento espírita e sabemos de uma programação reencarnatória, aonde está marcado e designado o modo como nós iremos voltar, a data do nosso retorno, nós temos a certeza que a vida continua e de que um dia nós iremos reencontrar aquele que Deus emprestou para nós. Caminhando para o encerramento da minha participação, eu gostaria de trazer para vocês, pela mediunidade da Dona Ivone do Amaral Pereira, um conto que foi ditado pelo maior escritor de língua russa de todos os tempos, Leão Tolstói. Um escritor que é respeitado e admirado por todo mundo. Os seus livros foram traduzidos para mais de 54 línguas. Até hoje lido, até hoje respeitado. Leão Tolstói, por ter escrito um livro e que, mal entendido, proporcionou e incentivou o suicídio de muitos jovens, ele pediu no mundo espiritual a Leon Denis que lhe fosse dada uma oportunidade de, através de algum médium, estender de novo a Terra. E Leon Denis apresentou Dona Ivone do Amaral Pereira a ele, autorizou o trabalho. E nesse livro Ressurreição e Vida existe uma história muito linda. O sonho de Rafaela aconteceu em meados do século XIX. Rafaela vivia numa vila pequenina na região da Toscana, uma bela região da Itália. Quem já foi pode dizer que é bonita, é muito bonita a Toscana. Depois você pode também ver no Google Imagens, o fofoqueiro fala tudo, pode trazer as demais imagens da Toscana da Itália. Ela vivia numa vila pequenina e nessa localidade, com poucos habitantes, existia um hábito que naquela época era muito comum. As mulheres, as famílias se reuniam uma vez por semana para fazer um tanque único, gigante, a lavagem das roupas. Iam cedo, levavam os seus pequeninos, levavam comida, lanche e faziam como se fosse uma grande festa. As mulheres conversavam, lavavam a roupa, quaravam a roupa. Depois que não sabe o que quer dizer o verbo quarar, procura no fofoqueiro do Google que vai ver. E depois botava para secar e no final do dia voltava para casa. Rafaela tinha uma filha pequenina de nome Ada, uma menina linda de 4 aninhos, os olhos profundamente azuis, os cabelos encaracolados, parecia um anjo. E Ada animava aquele grupo de mulheres que iam lavar suas roupas. Ada fazia gracinha, Ada corria, Ada era queridinha daquela comunidade. Um dia, Ada amanheceu com febre. Rafaela foi conversar com uma mulher da vila, que era uma mulher que lidava com ervas, e receitou um chá. Rafaela deu, Ada não melhorou.
Naquela época, com dificuldade de transporte, ela colocou Ada em uma carroça, foi na comunidade vizinha consultar um farmacêutico. Naquela época, prático de medicina, que podia também prescrever remédios. Ele receitou, ela durante 2 dias deu o remédio, Rafaela não melhorou, ela pegou a carroça, foi até uma outra cidade, pegou um trem e foi uma cidade maior, foi uma consulta com o médico, que receitou, ela comprou os remédios, e durante 3 dias dos remédios, Ada não melhorava. No 4º dia, quando ela foi ver o bercinho, Ada havia desencarnado. Ela entrou em total desespero. Ada era a luz de seus olhos. Ada era a alegria de seu viver. Como é que ela ia conseguir passar por aquela prova, o desencarne de sua filha? Chorou muito. Ficou em depressão profunda, presa a uma cama, recusava-se a comer, a beber, definhava. Um belo dia, depois de 1 mês que ela estava já fraca, era dia de fazer a lavagem comunitária de corpos. As amigas passaram na casa de Rafaela e chamaram-na: Rafaela, vamos com a gente. Você não pode ficar assim, você vai morrer. Vamos. Com muita dificuldade, levaram-na, colocaram-na sentadinha no jardim, na grama, pegou sol, bebeu água, saiu um pouquinho daquele quadro de depressão profunda, quarto todo fechado, sem água, sem nada. Voltou para casa muito cansada, extremamente cansada. Dormiu e sonhou que estava levitando, voando. Voava, levitava e parou num local muito lindo, árvores lindas, floridas, um local que era muito gramado, um sol belíssimo. Olhou para o céu e viu crianças com asas, crianças que voavam. E ela ficou maravilhada com aquilo. E de si para consigo falou: estou no céu dos anjos. E observando, se maravilhando com aquelas crianças que faziam piruetas no ar, ela escutou um choro. O choro que ela reconheceria em qualquer lugar do universo. Era Ada. Ela procurou e viu uma menina encostadinha no tronco de uma árvore que chorava, abraçando os joelhos, o rostinho repousado sobre os joelhos. Ela correu, ela beijou Ada, beijou, abraçou, chorou, e Ada chorando. E ela disse: minha filha, que alegria de rever, minha filha. Por que você está chorando, minha filha? Ada levanta o dedinho e aponta para o céu. Ah, minha filha, você quer voar, mas as suas amiguinhas têm asas. Elas não voam porque elas têm asas. Você tem asas, Ada? Ada olha para as costas. Ada tinha asas. Minha filha, você tem asas. Vai voar, minha filha. Mamãe te espera aqui. Não posso, mamãe. Por que, minha filha, que você não pode? Eu te espero aqui. Vai voar, Ada, vai brincar com as suas amigas. As minhas asas estão molhadas, mamãe. Quem fez isso com você, minha filha? As suas lágrimas, mamãe. Mamãe, não chore mais. Mamãe, eu estou viva. Ela, quando Ada fala isso, ela fica em estado de choque e começa a descer. Abre os olhos, coloca a mão na cama. Ela tinha voltado. Era um sonho. Olha para o bercinho, estava vazio, mas ela reencontrou com Ada. Ela tinha certeza de que Ada estava viva. Ela tinha certeza porque Ada falou para ela: mamãe, as suas lágrimas me impedem de voar.
Mamãe, eu estou viva. Rafaela nunca mais chorou. A sua vida recomeçou. A doutrina espírita nos ensina que a vida continua. Temos a certeza disso. Então que possamos valorizá-la. Vamos dizer não ao suicídio, à eutanásia, à pena de morte, às drogas, ao aborto. Nesses livros que eles encontram ao dispor dos irmãos. E quem quiser levar, nos ajude, porque nós estamos ajudando a obra social do Remanso. E trouxemos esse livro, como já falamos. Quem quiser levar, vai ajudar também a obra social da Casa de Bandeira. Eu rogo a Deus que abençoe a sua vida, que abençoe o seu lar, a sua família seja abençoada e que a partir de hoje você tenha certeza de que vale a pena viver. Que Deus te abençoe profundamente. Muita paz de Deus. Muito obrigado. Eu gostaria de dar uma dica para vocês de leitura. Temos diretrizes de segurança de Valdo Franco e Carlos Teixeira, que nos dão alertas importantes sobre a mediunidade. E, para uso diário, estão ali ao seu inteiro dispor. E nós vamos ficar muito felizes, estaremos ali ao final, na mesa de autógrafos, para um abraço, uma foto do autógrafo. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao irmão Hélio Ribeiro por sua palestra, que tanto nos enriqueceu no espírito. Que Jesus continue a abençoar a sua jornada de divulgação doutrinária e do Evangelho do Cristo. Agora nós teremos a palestra com o nosso irmão José Raul Teixeira, renomado professor, escritor e conferencista espírita com vasta atuação no Brasil e no exterior. Natural de Niterói, estado do Rio de Janeiro, é licenciado em Física pela Universidade Federal Fluminense e possui mestrado e doutorado em Educação pela mesma Universidade Estadual Paulista. Sua trajetória no Espiritismo começou cedo, aos 16 anos, e rapidamente se tornou um orador e conferencista de destaque. Em 1980, fundou a Sociedade Espírita Fraternidade, sede em Niterói, onde também criou o Remanso Fraterno, uma obra social de assistência a crianças e famílias carentes. Raul Teixeira já levou a mensagem espírita para 45 países e é conhecido por suas psicografias, recebendo 37 livros por meio de sua mediunidade. Com a palavra, Raul Teixeira. Meus irmãos, meus amigos, estamos festejando o céu e o inferno. 160 anos. Como aludiu o nosso Hélio, nesse livro, Allan Kardec nos traz um montão de espíritos que no mundo espiritual são felizes em condição mediana e suicidas. E outros da nossa casa espírita
Sociedade Espírita, fraternidade, uma quarta-feira eu estava encerrando as palestras, vejo um rapaz alto, queria falar comigo. O senhor tem um horário para mim? Eu estou aqui. Você pode falar. Eu queria um minuto que a pessoa está sofrendo, não era um minuto. Sentamos. Ele chorou antes que ele falasse alguma coisa. Chorou muito. Eu esperei o choro. Ele ficou vermelho. Desculpa, professor. Eu queria um conselho do Senhor, porque eu quero suicidar-me. Por que eu falei com ele? Por quê? O meu caso não tem jeito. Por quê? Por que não tem jeito? Professor, eu casei-me com a minha esposa. Deus me deu uma menina linda. Quando a menina foi para casa, eu descobri que eu era um monstro. Por quê, professor? Eu descobri que eu amava minha filha não como pai, como um homem. Por isso, eu não posso viver. Eu não posso viver com essa monstrualidade. Ele chorou outra vez. Falei-lhe sobre reencarnação. Ele não sabia nada sobre encarnação. Era católico.
Falei. As experiências sua com a sua filha do passado traz ao seu coração esse misto de amor de pai, de amor de marido ou amante. E eu vou fazer o quê, professor? Você é inteligente. Ao invés de morrer, você vai amar a sua filha como um pai. Eu não consigo. Consegue sim. Sua esposa sabe? Eu não sei. Ela estava desconfiada. Professor, eu posso levar a minha mulher aqui para falar com o Senhor? Pode. Na outra quarta-feira, ele foi com a mulher, linda a mulher. Fala com ele. Ele falou: professor, eu sei de tudo. Desde da gravidez, meu marido mudou. Ele é um homem apaixonado, elegante. Quando a nossa filha nasceu, ele ficou em êxtase. E acontece, professor, a minha filha também. Quando eu pego ele no banho e ele apavorado, porque a minha filha deu os traços que também ela ama o pai como uma mulher. Eu estou orando a Nossa Senhora. Não tive coragem para falar. Ele também não teve coragem para me dizer. Eu vi
Agora, ele me falou a sua conversa com ele. Eu creio em encarnação. Eu creio. Ele chorou mais uma vez. E agora, professor, agora você sabe, você fará um curso de educação espiritual. A nossa casa está aberta para vocês. Vamos frequentar ao estudo. Você vai tomar passe, muitos passes. Você vai ler as obras espíritas. Só isso? Não, não é só isso, não. Nós precisamos mudar de dentro. Não é só isso, não. Mudar de dentro é um sacrifício. Mudar de dentro. Tudo bem. O casal ficou contente com as respostas da doutrina. O casal passou a frequentar a sociedade. Quando a filha fez 1 ano, ela levou a filha para eu a conhecer. Que linda a menina! A menina com o colo da mãe, ela estava olhando o pai, não olhava para a mãe, ela olhava para o pai. Quando a criança completou 5 anos e o pai no centro, eles aprenderam a dar passes. A mãe surpreendeu-se com a mediunidade dela. Quando a menina completou 5 anos, falava tudo. Professor, ela faz do pai um sapato. Eu estou vendo, eu estou educando-a. Agora você é minha filha. Ele ria
agora você é minha filha. Depois, eu falei para o casal: porque desse amor a filha roubou o pai da esposa, era uma amante. E a esposa morreu de desgosto. Agora, a amante estava para receber educação espiritual. Através dele. E a mãe de agora era a mãe dele de outrora. Pediu ao benfeitores para reencarnar como esposa, para dar a ele forças, porque a amante ia encarnar como filha. Ela queria ajudar o casal para que pai e filha pagassem o erro, o agravante do passado. O homem era militar. Era militar. O exército deslocou a família para o sul do Brasil. Eu tinha contato com a família. Até agora, ele já aposentou-se. A filha foi ficar, foi estudar direito. No sul, não se casou. Ela é
um anjo de guarda dos pais. Por isso, muita gente não conhece a doutrina, muita gente conhece a reencarnação. Por isso, muita gente quer suicidar-se. Suicidar-se é um caminho que traz dores imensas. Muita gente quer suicidar-se. Entanto, não sabe que o suicida sofre imensamente até durar o fluido vital. Dele. Por exemplo, se temos fluido vital para 80 anos e eu morro de suicídio, 50 anos, o suicida fica no mundo espiritual 30 anos sofrendo. 30 anos. Quando eu estava hospitalizado em Nova York para nosso prêmio, eu estava hospitalizado pelo AVC. Eu não tinha voz. Eu queria dormir e não podia. O médico pediu à enfermeira para me dar o remédio para dormir. Médio não dorme. Uma noite eu estava chorando na cama, que eu queria dormir. Tinha sono e não dormia. Aí eu orei. Veio meu guia no caminho. Você está chorando por quê, Raul? Eu queria dormir.
você não quer dormir comigo? Eu quero. Ele me deu um passe. Eu vi meu corpo deitado e eu limpinho. No plano espiritual, eu falava: vamos comigo, Raul. Eu fui com ele. A lua estava linda. Eu flutuava com ele. Até que nós baixamos num cemitério. Engraçado, no mundo espiritual não tem luz elétrica e tem brilho. Eu estava num cemitério à noite, 00:30. Eu vi muita gente numa cova. Muita gente. E o Camilo, você vai ver a misericórdia de Deus para os filhos. Eu vi uma senhora muito branca, de branco, o vestido brilhava. Ela orava na cabeceira da cama. O Camilo, meu filho, é uma mãe. Uma mãe. Você não sabe, você vai ver. O Camilo me deu um passe, eu escutei gritos na tumba, grito lancinante. Aí depois do passo do Camilo, eu vi o Espírito na campa, chorando em gritos. Ele não via a mãe. Os guias da família estavam desprendendo ele. Um guia da família fez que ele visse a mãe. Ele chorou outra vez
copiosamente, e ela também. Ela agarrou o filho como piedade. Ele desmaiou no colo da mãe. Todos do cemitério são parentes do morto, muitos parentes que viviam e muitos parentes do plano espiritual. Quando ela foi com o filho, o Camilo me explicou. Meu filho, é um caso de suicídio. Ele tinha uma namorada e a namorada desmanchou com ele. Ele queria que ela fizesse, ele queria que ela fizesse um quadro de remorso. Ela não ficou. Aí ele se suicidou. anos passado do suicídio. A mãe tinha méritos no plano espiritual. Pediu aos benfeitores, ela queria ajudar ao filho. 25 anos. No túmulo. Muito cuidado. Muita gente que não crê em Deus ou crê mais ou menos, pensa em suicidar-se. Muito cuidado. Muitos obsessores enchem a cabeça da gente de ideias de fraqueza, ideia de vinganças. Por isso, somos espíritas. Vamos sofrer dignamente. Nada de suicídios.
Nossa vida é um prêmio da divindade. Nossa vida é um prêmio de Deus. Jesus é nosso mestre. Ele nos diz, ele é o caminho, ele é a água viva, ele é a nossa vida. Ele é a verdade que nos falta. Quando a vida tiver rasgo de limão, oramos, peçamos a Jesus as forças peçamos a Jesus a alegria de viver, de trabalhar na vinha dele. Por isso, suicídio nunca. Vamos conversar com um amigo, vamos conversar com o padre, vamos conversar com o pastor da igreja, vamos conversar com um médico. Suicídio nunca. Por isso, meus irmãos, estou aqui com vocês, pedindo a Deus por nós, pedindo a Jesus por nós. Quero abraçá-los nessa noite, abraçá-los como irmãos, porque nós somos irmãos. Não adianta brigarmos, porque vamos trocar de bem. Na nossa casa, tem brigas normais,
Agora, briga para suicídio? Não. Não. Na repartição tem brigas. Agora, suicídio não. Na sociedade tem brigas. Agora, suicídio não. Se você quer morrer, você quer estar enjoado de viver, dá essa vida para as crianças pobres, dá essa vida para os doentes pobres, dá essa vida para a sociedade. Suicídio não. Por isso, meus irmãos, vamos orar. Vamos orar por nós. Vamos pedir a Jesus por nós. Vamos orar. Jesus, sol das nossas manhãs, estamos aqui para louvar-te. Tu és a estrela matutina. Tu és Jesus, nosso Mestre. Dá, Jesus, forças para vivermos no mundo. Dá, Senhor, coragem para pisarmos com cuidado no caminho da terra. Jesus, pedimos saúde para nossa família, saúde para nossos amigos, para nós mesmos. Jesus, queremos pedir-te por essa cidade de Barbacena, por essa região. Pedimos pelo Brasil, pedimos pelo
mundo. Jesus, dá-nos a coragem para vivermos Jesus, dá-nos a tua paz. Assim seja, assim seja, assim seja. Nossos agradecimentos ao irmão Raul Teixeira por sua palestra, que tanto nos enriqueceu o espírito. Que Jesus continue a abençoar a sua jornada de divulgação doutrinária e do Evangelho do Cristo. Aproveitando que hoje o nosso centro de conferências está lotado, nós gostaríamos de dar uma prévia a respeito da nossa Semana Espírita, já convidando-os para estar conosco em setembro. O tema principal será: o amor de muitos se esfriará, um trechinho do sermão profético de Jesus, e acontecerá entre os dias 24 e 27 de setembro, às 19h30, aqui no Centro de Conferências Zezinho Abrantes. No dia 24, na quarta-feira, o tema das reflexões será a indiferença e a banalização do sofrimento, com Marcos Alberto. No dia 25 de setembro, na quinta-feira, as reflexões girarão em torno do tema Entre Extremos, em Busca do Equilíbrio, com Gustavo Ramalho. No dia 26 de setembro, na sexta, o tema será Falsos Cristos e Discernimento Espiritual, com o nosso querido Álvaro Morderrai, trabalhador espírita de São Paulo. No dia 27 de setembro, no sábado, nós encerraremos a nossa Semana Espírita com uma palestra com Vitor Hugo Menino, com o tema Espiritualização e Transcendência. Nós reafirmamos, que no fim já tem alguns livros ainda tem alguns livros para serem vendidos, e todo o dinheiro, os recursos da arrecadação, elas serão direcionadas em prol do Remanso Fraterno e da Casa Espírita de Batuíra. O Hélio e o Raul estarão aqui autografando as obras das pessoas que comprarem agora e também tirarem fotos e eventualmente com quem desejar. Nós gostaríamos de agradecer ao Centro de Conferências Zezinho Abrantes, ao Miguel Júnior, ao Grupo Ângelos e a todos que de forma direta ou indireta contribuíram para o sucesso da nossa jornada de estudos espíritas. Muito obrigada, tenham todos um excelente dia.